Para a realização de inseminação artificial, o sêmen contido na bisnaga é o insumo mais básico, de maior custo e cujo manuseio é mais complexo. Os demais materiais são simples e de fácil obtenção. Vamos mostrar cada um deles. Começamos com a bandagem, utilizada para envolver a cauda da fêmea, evitando o seu contato com instrumentos, a mão do inseminador e a região a ser manipulada. Luvas plásticas são utilizadas para envolver a mão do inseminador durante o esvaziamento do reto do animal. É usada a mucilagem para lubrificar o reto, facilitando essa etapa de limpeza. O sabão neutro é usado na lavagem da vulva e da região em torno dela. Da mesma maneira, a gaze é usada na higienização destas estruturas. O papel toalha também auxilia na limpeza e com ele se faz a secagem dos locais lavados. As pipetas de inseminação, feitas de plástico, são as ferramentas em torno das quais gira a inseminação. Depois da inseminação são aplicados hormônios, o GnRH e o HCG, para estimular a ovulação e auxiliar na concepção e manutenção da prenhez. São usadas seringas descartáveis nesta aplicação. Cada um desses materiais apresenta algumas particularidades na sua utilização, que agora serão destacadas pela professora Fabiana. Para a realização da inseminação artificial, a gente necessita de uma instrumentação de um material básico. A mucilagem. Essa mucilagem, algumas pessoas utilizam até óleo mineral, utilizam detergente neutro, mas é importante, na inseminação artificial, a gente utilizar a mucilagem, que é inerte, é um material que não vai influenciar em nenhum resultado com relação, ao trato reprodutor feminino, nem mesmo com o espermatozoide no momento que a gente for fazer a inseminação. A mucilagem, a gente utiliza a mão enluvada, molha a mão na mucilagem para esvaziar o reto do animal antes de qualquer outro procedimento. Para a inseminação artificial em éguas, um ponto muito importante e crítico é a boa higienização da região do campo que nós vamos trabalhar, que seria a região posterior ali, e é lógico que nós estamos envolvendo o aparelho reprodutor feminino, mas diretamente também o reto. Então, toda vez nós temos que esvaziar o reto do animal antes da prática em si da inseminação artificial. Após isso, nós pegamos uma bandagem e enfaixamos o rabo do animal, a cauda do animal, e posicionamos essa cauda do animal numa posição que não atrapalhe o nosso campo, que seria a região da vulva dessa égua. Em seguida, nós usamos o sabão neutro, um detergente neutro, e fazemos a higienização da região de vulva, períneo e lábios vulvares. Essa higienização deve ser feita quantas vezes for necessário. Normalmente, algumas pessoas utilizam até uma buchinha. Vocês vão ver que a gente não está listando aqui nenhuma escovinha, nenhuma buchinha. Eu gosto de fazer justamente com a mão, que é para não deixar nenhum material, nenhum resíduo na buchinha, nas posteriores, depois utilização dessa bucha. Em seguida, nós secamos com papel toalha bem seca e vemos se não sai sujeira, não sai debris no papel toalha. Se sair, a gente repete o processo novamente, até ter certeza que está bem limpinho, bem higienizada. Nós usamos a gaze ou usamos solução fisiológica, abrimos a vulva do animal e fazemos a limpeza da proximidade vulvar, da proximidade ali dos lábios vulvares, com a gaze também. Em seguida, nós colocamos a mão numa luva, enluvamos a mão. Vocês vão ver na nossa prática que a gente reverte a luva, porque a luva tem essas quinas, e mesmo uma luva de boa qualidade, isso pode lesar a mucosa do trato reprodutivo. Então, a gente vira a luva ao contrário.
Utilizamos um gel lubrificante na ponta só dos dedos dessa luva e seguramos a pipeta específica para a inseminação artificial em éguas, que é uma pipeta, né, comparativamente mais longa do que a das outras espécies animais. Na ponta da pipeta, nós colocamos, né, a bisnaga, que contém o sêmen, ou se for o caso, podemos condicionar esse sêmen também em seringas. E acoplamos na ponta da bisnaga. A mão enluvada já está segurando essa pipeta e a gente faz o processo, então, né, de entrada no trato reprodutor dessa fêmea. Após a inseminação, nós temos a necessidade de utilizar hormonioterapia nas éguas. Esse sêmen, muitas vezes, vem de transporte e transportado, e esse transporte pode ser de um local muito longe. Então, quando a gente não pode correr o risco de ter que inseminar essa égua mais de uma vez. Então, nós usamos hormônios. Esses hormônios podem ser usados isoladamente ou associados. É lógico, quando eles são associados, nós aumentamos a eficiência do resultado que nós queremos. E qual é o resultado? Garantir a ovulação dessa égua após a inseminação artificial. Além do material usado diretamente na inseminação, será necessária uma estrutura de contenção do animal. Preferencialmente deve ser usado um tronco de contenção para equinos, feito em estrutura metálica tubular. É constituído por grades laterais de proteção, portões de controle de acesso e de saída feitos em chapa de aço, além de barras tubulares de imobilização dianteira e traseira ajustáveis. Os materiais usados na inseminação devem ser colocados sobre a bancada do inseminador, montada ao lado do tronco de contenção. Prepará-los corretamente e ter todos à disposição para uso assim que necessário é fundamental para que a inseminação artificial seja executada corretamente e o resultado alcançado o melhor possível.